gente vai começar falando dos grandes erros na gestão de pessoal, né? Então vamos lá. Primeiro erro, e é genérico ali, eu acho que quem faz isso é uma exceção, é o seguinte: você não tem um sistema de trabalho bem definido. Já viu aquela empresa que todo mundo faz de tudo? Então, assim, você entra, se você tiver que trabalhar no caixa, você trabalha. Se você tiver que descarregar caminhão, você descarrega. Se você tiver que arrumar estoque, você arruma. Se você tiver que lavar, limpar o chão, você limpa. Então, é aquele negócio onde está todo mundo colocado ali e todo mundo faz tudo do negócio e acaba que ninguém é especialista em nada, ninguém faz direito e ninguém consegue evoluir a empresa. A empresa fica ali numa média de trabalho bem mais ou menos e não funciona assim. Eu sempre digo que é importante que você separe as áreas e que você coloque as pessoas certas para cada área. Quem vai trabalhar no estoque, ele vai aprender as rotinas referentes ao estoque e ele vai ficar especialista naquilo ali. Quem vai trabalhar na frente de caixa vai aprender as rotinas de frente de caixa e vai ficar muito boa naquilo ali, porque vai estar fazendo só aquilo ali e a tendência é que seja especialista naquilo ali. Escritório, igualmente, vai fazer só escritório. Tem gente que fala, não, se eu botar a pessoa no escritório, ela vai ficar sem ter o que fazer. Nossa, isso é a pior, coisa mais equivocada que eu vejo. Porque serviço de escritório é uma grande demanda para quem tem controles, para quem tem gestão, quem tem essas coisas. Aí fala assim, eu vou botar ela no escritório para fazer o quê? Pô, tem como você fazer tesouraria, lançamento de nota, importação de nota, fazer financeiro, fazer preço, enfim, fechamento de caixa, conciliação de sangria, controle de cartão. Meu Deus do céu, o trabalho de escritório é grande pra caramba e não são poucos os clientes que eu tenho gerências operacionais, que é a parte de loja, e gerências administrativas, porque essa parte é uma parte super importante ali, né? O outro ponto é, como você não tem isso definido, se você também não sabe bem como fazer isso. Então, assim, você não tem isso organizado porque essa ideia não passa na sua cabeça, em geral. Você não sabe como funciona cada posição, cada cargo e cada organização dos setores e por isso não sabe passar para o pessoal. Então, assim, de que adianta se você não conhece? Você sabe exatamente as rotinas de um fiscal de caixa? De uma pessoa que trabalha no teu departamento de fiscal, CPD, essas coisas assim? Ou mesmo de um repositor? O que essas pessoas fazem? Tudo começa por você definir o que cada função tem ali e exerce para você e pode te trazer de retorno. Quando você sabe o que cada função faz, você começa a ver as mais complexas e mais estratégicas e colocar o pessoal para trabalhar, o teu pessoal que tem mais liderança, que tem mais capacidade, para exercer aquilo de uma forma cada vez melhor, e o pessoal menos operacional para fazer as coisas mais braçais, mais simples ali. Então, quando você define essas funções, o segundo passo é você colocar o seu pessoal para fazer isso e para ele entender exatamente as funções de cada um. Isso é outro grande problema. A gente encontra situações assim, que você fala com um funcionário, você fala, qual é a sua função aqui? A minha função é colocar a mercadoria aqui quando estiver vazia. Só que tem tantos outros cuidados na ideia da reposição, tem tantas coisas para tomar conta, organização, estoque, vencimento e etc., para tomar conta só dentro da rotina de reposição. E aí a pessoa fala, não, minha função é colocar ali. Aí eu falo, tá, aí eu vou e falo com o chefe dele. Qual é a função desse funcionário? A função dele é colocar ali. Porque, em geral, muitos chefes não sabem quais são as funções. Então, vamos separar aqui dentro do setor de reposição. Quando você define todas as funções que englobam esse setor, você tem que definir quem vai cuidar de cada coisa. Vai ter uma pessoa para cuidar de vencimento de mercadoria, vai ter uma pessoa que vai cuidar de organização de estoque, vai ter uma pessoa que vai cuidar de salão, de limpeza, de ordem ali. É bom que tenha isso. Significa que essa pessoa vai fazer só isso? Não. Principalmente nos mercados menores, nas mercearias, padarias e etc. Não. Mas o foco dela vai ser isso. A principal missão da pessoa vai ser essa. Então, assim, eu falei de reposição, mas aí você vai para N funções ali e organiza aquilo ali. Inclusive, São Paulo, eu acho que a gente poderia fazer um vídeo focado em falar sobre cada posição e o que cada posição faz. Seria bacana para nossa audiência aí. O que você acha? Um bom conteúdo. Acho que vai ficar esclarecedor. De que adianta eu falar que o pessoal tem que saber exatamente o que vai fazer se, tipo, não sabe mesmo, não tem muito conteúdo na internet explicando aquilo ali. O que tem é muito genericão. Então, assim,
A gente pode falar um pouco dessa vida real de cada setor, cada função, das mais de base até as mais evoluídas, mais avançadas ali, né? Então, vamos botar na pauta aí para fazer. Vamos ver o que o pessoal acha disso aí. Então, vamos lá. O outro ponto é que você não pensa no seu negócio com uma ideia de equipe, time, né? Num time, cada um tem a sua função. Tem quem defende, tem quem articula e tem quem ataque. E muitas vezes você não pensa em equipe. A ideia de equipe em qualquer negócio, né? A gente tem aqui, claro que a gente tem o nosso conceito de trabalho que muitos outros empreendedores dessa área que a gente trabalha podem ter o próprio deles, né? Mas na nossa ideia de conceito de trabalho, você tem que ter um time focado em venda, em melhorar, em botar mercadoria para fora, um time focado em operacional, em fazer essa mercadoria estar exposta da melhor forma, da forma mais organizada, trazendo, agregando valor ali para o cliente, e um time administrativo. Então, quando você pensa de uma forma macro, no comércio, você já pensa nesses 3 macro setores. Aí, dentro desses setores, você tem as funções ali separadas. Então, quando você começa a organizar como time, botar cada um fazendo a sua parte, tudo flui melhor e a tendência do pessoal é ficar cada vez mais especializado naquilo ali. E o último ponto, e não menos importante, que também é muito de regra, quem faz e é exceção. Não sabe pedir e nem sabe delegar. Então, vou contar uma história de um cliente aqui que foi emblemático, né? Que o principal problema do cliente que a gente estava fazendo uma consultoria era: meu time aqui é ruim, ninguém tem atitude, ninguém tem nada e tal, enfim. Aí a gente chegou, aí ele pegou e mostrou na câmera lá um funcionário: tá vendo ali, a banca daquele produto tá cheia, ele tem que pegar, cortar o produto, embalar e botar lá. Aí a gente conversando em reunião, passou uns 40 minutos ali, ele falou: tá vendo, já acabou o produto. E o funcionário tá ali em pé e não tá vendo aquilo ali. Aí ele pegou, saiu do lugar dele e simplesmente falou: cara, não tem jeito, deixa eu cortar aqui. Ele mesmo foi executar o trabalho. Nesse momento eu falei: cara, não faz. Faz o seguinte, fala aqui, fulano, a sua missão a partir de agora é fazer com que isso aqui nunca mais esteja vazio. Quando bater 3 produtos aqui, é porque está vazio, você tem que encher. Entendeu? Sua função principal hoje é todas essas coisas que vão esvaziando aqui, você tem que preparar lá, é não deixá-las esvaziar. Aí ele falou assim: pô, bacana, eu não estava ligado mesmo nisso, tal. Por quê? Porque o empresário mesmo fazia aquilo ali, o dono de um negócio. Isso acontece em comércios pequenos, comércios menores, hortifrutis ali e tal, que a pessoa ela tem a cultura sempre de executar. No começo era ela que fazia tudo ali, mas quando o empresário ele fica fazendo o trabalho operacional, ele não vai ter tempo para executar coisas mais estratégicas. Nesse simples ato, resolveu-se essa questão e o funcionário nunca mais cometeu esse erro. Outro cliente que olhava e falava: tá vendo ali, o cliente está ali na vitrine, tá vendo ali, ninguém aborda ele, o funcionário está ali segurando parede, não fala com o funcionário e tal. Eu falei: pô, mas você deu essa atribuição, deixou claro para o funcionário que isso tem que ser assim? Aí ele: não, todo mundo sabe, tem que ser proativo e tal. E eu sempre falo: ser isso é bônus. Porque o mínimo que você tem que fazer é dizer exatamente o que o funcionário tem. Aí descemos ali, fizemos uma pequena reunião e falamos: olha, toda vez que o cliente parar aqui, vocês vão ter essa atitude. Regra. Então, se vocês não tiverem, vocês não estão fazendo o seu trabalho. Sabe o que aconteceu? Toda vez que o funcionário estava ali, toda vez que o cliente aparecia ali, o funcionário ia lá e abordava ele e vendia mais. A loja começou a vender mais, trazer pessoas mais para dentro da loja, porque ele teve essa simples atitude. E parece brincadeira, mas isso é regra. Muitos funcionários não sabem direito a sua função. E muitos empresários reclamam desses funcionários porque querem que eles desenvolvam a função mesmo sem que eles saibam. Então fica complicado. Então é isso, esse ponto é super importante. Você tem que aprender a delegar as funções e saber e deixar claro para o funcionário o que ele tem que fazer.